Nas sombras da história, entre bibliotecas esquecidas e colecionadores excêntricos, existe um livro que desafia toda a lógica, toda a ciência e toda a tentativa de compreensão humana. Conhecido como o Manuscrito Voynich, esse enigma tem assombrado estudiosos, criptógrafos e curiosos por mais de um século. Não se trata apenas de um livro antigo, mas de algo que parece resistir ativamente à interpretação, como se guardasse um segredo que a humanidade ainda não está pronta para desvendar. Descoberto em 1912 pelo antiquário Wilfrid Voynich, o manuscrito surgiu em uma antiga biblioteca jesuíta na Itália. Desde então, tornou-se uma das obras mais misteriosas já registradas. Suas páginas são preenchidas com um texto completamente indecifrável, escrito em um idioma que não corresponde a nenhuma língua conhecida, nem latim, nem grego, nem qualquer sistema linguístico já catalogado. É como se alguém tivesse criado uma linguagem própria, ou talvez estivesse registrando algo que não pertence ao nosso mundo. Mas não é apenas o texto que intriga. O manuscrito está repleto de ilustrações igualmente enigmáticas, plantas que não existem, diagramas cósmicos incompreensíveis, figuras femininas imersas em líquidos estranhos, conectados por tubos e estruturas que lembram sistemas biológicos e mecânicos ao mesmo tempo. Tudo parece familiar e, ao mesmo tempo, completamente alienígena. Especialistas tentaram, ao longo das décadas, decifrar o código. Durante a Segunda Guerra Mundial, criptógrafos que quebraram códigos nazistas foram convocados para tentar resolver o mistério. Eles falharam. Computadores modernos analisaram padrões linguísticos no texto, tentando encontrar estruturas reconhecíveis. Também falharam. O manuscrito Voynich permanece impenetrável, como se fosse protegido por uma inteligência invisível. Alguns acreditam que seja uma farsa elaborada, criada para enganar estudiosos, mas análises científicas do pergaminho mostram que ele data do século XV, tornando impossível que seja uma brincadeira moderna. Outros sugerem que pode ser um tratado médico, um livro de alquimia ou até um guia botânico de um mundo desconhecido. Há ainda teorias mais ousadas, que dizem que o manuscrito não foi feito por humanos. E é aqui que a história se torna ainda mais perturbadora. E se o manuscrito Voynich não foi criado para ser entendido? E se ele for apenas um registro de algo muito maior? Algo que observa, que espera, que talvez já tenha estado aqui antes? A verdade é que quanto mais tentamos entender esse livro, mais ele parece nos afastar da resposta. Como um labirinto sem saída, cada pista leva a novas perguntas. Cada tentativa de solução apenas aprofunda o mistério. E talvez esse seja exatamente o objetivo. O que você vai descobrir a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga a história, a linguagem e a própria realidade. Para compreender o verdadeiro peso do manuscrito Voynich, é preciso mergulhar mais fundo em sua estrutura. O livro possui cerca de 240 páginas, embora algumas estejam faltando, como se partes cruciais tivessem sido intencionalmente removidas. O texto segue um padrão consistente, com caracteres repetitivos que sugerem uma linguagem estruturada e não apenas símbolos aleatórios. Isso elimina a hipótese de simples nonsense, mas abre uma questão ainda mais inquietante. Quem criou esse sistema? A escrita flui da esquerda para a direita, com palavras separadas claramente, algo típico de línguas naturais. No entanto, nenhuma análise conseguiu associar essas palavras a qualquer idioma conhecido. Nem mesmo padrões estatísticos comuns, como frequência de letras ou estruturas gramaticais, correspondem às línguas humanas. É como se o manuscrito estivesse jogando com as regras da linguagem, sem realmente segui-las. As ilustrações são organizadas em seções, cada uma com um tema aparente. Há uma seção botânica, onde plantas estranhas ocupam as páginas. Porém, nenhuma delas corresponde a espécies reais. Algumas parecem combinações impossíveis de diferentes plantas, como se fossem montagens de algo que não deveria existir. Outra seção é ainda mais intrigante, a chamada parte biológica. Nela, figuras femininas nuas aparecem imersas em líquidos verdes, conectados por tubos que lembram sistemas circulatórios ou talvez algo muito mais avançado. Algumas parecem interagir com estruturas que se assemelham a máquinas,
sugerindo um conhecimento que estaria muito além da época medieval. Existe também uma seção astronômica, com diagramas circulares que lembram mapas estelares. Mas, novamente, nenhum deles corresponde ao céu que conhecemos. As constelações não fazem sentido. Os padrões não seguem a lógica da astronomia tradicional. É como se descrevessem um céu diferente, ou um outro ponto de observação no universo. Esses detalhes alimentam teorias ainda mais ousadas. Alguns acreditam que o manuscrito possa ser um registro de conhecimento perdido de uma civilização avançada. Outros vão além, sugerindo que ele pode ser uma tentativa de documentar contato com inteligências não humanas. E há algo ainda mais perturbador. O manuscrito parece consistente demais para ser uma fraude. Criar um sistema linguístico falso com essa complexidade, sem deixar pistas de inconsistência, seria uma tarefa monumental, especialmente no século XV. Isso leva a uma conclusão inquietante. Quem quer que tenha escrito esse livro sabia exatamente o que estava fazendo. Mas por quê? Por que criar algo que ninguém consegue entender? Seria uma mensagem codificada? Ou um aviso? Talvez estejamos olhando para o manuscrito Voynich da maneira errada. Talvez não seja um quebra-cabeça para ser resolvido, mas uma porta. E a pergunta mais assustadora não é o que significa, mas sim o que acontece quando alguém finalmente entender.